Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 37, Vou para os Estados Unidos, parte 2. Até então, jamais revelara a história desse meu encontro com Babaji. Guardei-o no fundo do coração com a mais sagrada das minhas experiências humanas. Ocorreu-me, porém, que se relatasse ter visto o recluso Babaji com meus próprios olhos, os leitores desta autobiografia talvez ficassem mais inclinados a acreditar na sua existência real e seu interesse pelo mundo. Ajudei um artista a desenhar o retrato preciso do grande yogi crístico da Índia moderna que aparece nesse livro. Na véspera da minha partida para os Estados Unidos, estive na santa presença de Sri Yukteswar. Esqueça que você nasceu hindu, mas não se transforme num americano. Aproveite o melhor das duas culturas, aconselhou-me o mestre com seu modo tranquilo de transmitir sabedoria. Seja quem você é de fato, um filho de Deus. Busque e assimile as melhores qualidades de todos os seus irmãos, dispersos sobre a terra em diferentes etnias. E ele me abençoou. Todos os que vierem a você com fé à procura de Deus serão ajudados. Ao olhar para eles, a corrente espiritual que emanará de seus olhos penetrará em seus cérebros e mudará seus hábitos materialistas, tornando-os mais conscientes de Deus. Você tem o dom admirável de atrair almas sinceras. Aonde quer que vá, mesmo no lugar mais inóspito, encontrará amigos. As duas bênçãos que dele recebi foram amplamente concretizadas. Cheguei sozinho aos Estados Unidos, um lugar desconhecido, sem ter um único amigo. Mas ali encontrei milhares de pessoas prontas a receber os ensinamentos intemporais da alma. Deixei a Índia em agosto de 1920, no City of Sparta, o primeiro navio de passageiros a navegar em direção aos Estados Unidos, após o final da Primeira Guerra Mundial. Minha passagem só foi obtida depois da remoção dos trâmites burocráticos relativos à concessão do meu passaporte, o que ocorreu por meios absolutamente miraculosos. No decorrer da viagem de 2 meses, um dos passageiros descobriu que eu era o representante indiano ao congresso em Boston. Swami Yogananda, disse ele, com o primeiro dos variados e estranhos sotaques com os quais, posteriormente, eu ouviria os americanos pronunciarem meu nome. Por favor, queira honrar os passageiros com uma palestra na noite da próxima quinta-feira. Creio que todos nós nos beneficiaremos de ouvi-lo falar sobre como travar a batalha da vida. Ai de mim! Na quarta-feira descobri que eu é que teria de travar a minha própria batalha da vida. Após tentar desesperadamente organizar minhas ideias para expressá-las em inglês, abandonei por fim todos os preparativos. Meus pensamentos, como um posto selvagem à vista de uma cela, recusavam-se a cooperar com as regras gramaticais da língua inglesa. Contudo, depositando toda a minha confiança nas palavras do mestre, apresentei-me na quinta-feira diante da plateia reunida no salão do navio. Nenhum discurso eloquente afluiu-me aos lábios. Permaneci mudo, diante de todas aquelas pessoas. Após um teste de resistência que durou cerca de 10 minutos, a plateia se deu conta da situação difícil em que eu me encontrava e começou a rir. Eu, porém, não achei a menor graça. Indignado, fiz uma prece silenciosa ao mestre. Você pode. Fale. Sua voz ecoou instantaneamente na minha consciência. Imediatamente, meus pensamentos iniciaram uma relação amistosa com a língua inglesa. 45 minutos mais tarde, a plateia continuava atenta. A palestra rendeu-me alguns convites para falar posteriormente a vários grupos de pessoas nos Estados Unidos. Jamais consegui lembrar, depois de uma só palavra, do que havia dito. Perguntei de maneira discreta a opinião de alguns passageiros que me disseram: sua palestra foi inspiradora, feita num inglês correto e estimulante. Diante dessa notícia encantadora, agradeci humildemente a meu guru pela ajuda oportuna. Percebi então que, suprindo as barreiras do espaço e do tempo, ele permanecia sempre ao meu lado. De vez em quando, durante o resto da minha viagem marítima, experimentei certa apreensão diante do grande desafio que teria de enfrentar para fazer uma palestra em inglês no Congresso de Boston. Senhor, rezei, por favor, permite que seja tu minha inspiração e não outra vez as gargalhadas estrondosas da plateia. O City of Sparta atracou perto de Boston no final de setembro. No dia 6 de outubro, fiz no Congresso meu primeiro discurso nos Estados Unidos. A palestra foi bem recebida e suspirei aliviado.
Em um relato publicado nas atas do Congresso, o nobre secretário da American Unitarian Association fez o seguinte comentário: Swami Yogananda, delegado do Brahmacharya Ashram de Ranchi, na Índia, trouxe as saudações da sua associação ao Congresso. Em inglês fluente e uma convincente oratória, fez uma palestra de caráter filosófico sobre a ciência da religião, impressa em folheto para uma distribuição mais ampla. Ele afirmou: só existe uma religião universal, o fundamento comum a todas as religiões, não os costumes e as convicções específicas, pode ser universalizado e pedimos a todos que o sigam e obedeçam. Graças ao generoso cheque do meu pai, pude permanecer nos Estados Unidos após o encerramento do Congresso. Passei 4 anos felizes em Boston, em circunstâncias modestas. Proferi palestras públicas e dei aulas, além de escrever um livro de poemas denominado Songs of the Soul, um prefácio do Dr. Frederick B. Hobson, presidente do College of City of New York. No verão de 1924, iniciei uma turnê transcontinental. Depois de falar diante de milhares de pessoas nas principais cidades, concluí minha viagem com um período de férias na linda região norte do Alasca. Com a ajuda de estudantes de coração generoso, instituí, no final de 1925, nos Estados Unidos, a sede americana numa propriedade em Mount Washington, Los Angeles. O prédio era o mesmo que anos antes eu havia visto na minha visão na Caxemira. Apressei-me em mandar fotos dessa distante atividade dos Estados Unidos, Sri Yogi. Ele respondeu enviando-me um cartão postal escrito em Bengali que traduz a seguir. 11 de agosto de 1926. Filho do meu coração, ó Yogananda. Ao olhar as fotos da sua escola e dos estudantes, não posso expressar em palavras o contentamento que sinto. Sinto uma alegria imensa de contemplar seus alunos de yoga em diferentes cidades. Vendo seus cantos, afirmações, preces e vibrações de cura divina, não posso deixar de agradecer-lhe do fundo do coração. Desejo contemplar com meus próprios olhos os portões, a subida sinuosa pela colina e a linda vista que descortina no alto da propriedade de Mount Washington. Aqui está tudo bem, pela graça de Deus, que você sempre seja feliz. Sri Yukteswar Giri. Os anos passaram voando, proferi palavras em cada lugar da minha nova terra, em centenas de clubes, faculdades, igrejas e grupos de todas as crenças. Dezenas de milhares de americanos receberam iniciação em yoga. A eles dediquei, em 1929, um novo livro de preces e reflexões denominado Whispers from Eternity, com o prefácio de Amelita Galli-Curci. Apresento aqui um poema desse livro intitulado Deus, 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 composto certa noite numa tribuna onde eu fazia uma palestra. Das profundezas do sono, enquanto subo em espiral as escadas da vigília, suspiro, Deus, Deus, Deus. Tu és o alimento, e quando quebro meu jejum, de ti a separação noturna, sinto teu perfume, digo em pensamento, Deus, Deus, Deus. Não importa aonde vá, os faróis da minha mente estão sempre voltados na tua direção e na estrondosa guerra da vida ativa. Meu quieto choro de combate é sempre o mesmo. Deus, Deus, Deus. Quando as tempestades brutais das provações e os temores uivam no meu peito, afogo seu clamor cantando alto. Deus, Deus, Deus. Quando minha mente tece sonhos. Em meio às teias da memória, num tecido mágico, meus olhos veem gravado. Deus, Deus, Deus. A cada noite, quando é profundo o sono, minha paz sonha e clama, júbilo, júbilo, júbilo. E meu júbilo sempre chega a mim cantando. Deus, Deus, Deus. A caminhar, a correr, a trabalhar, a sonhar e a dormir. Servindo, meditando e com amor cantando. Minha alma murmura a todo instante. Deus, Deus, Deus. Ocasionalmente, geralmente no primeiro dia do mês, quando chegavam as contas referentes à manutenção da sede em Mount Washington e de outros centros da Associação para a Realização do Self, eu pensava saudoso na paz e na simplicidade da Índia. Mas ao ver como se ampliava diariamente a compreensão entre o Ocidente e o Oriente, minha alma enchia-se de júbilo.
Encontrei o grande coração dos Estados Unidos expresso nos maravilhosos versos de Emma Lazarus, gravados na base da Estátua da Liberdade, a mãe dos exilados, com uma mão que mostra o caminho. Ela acolhe o mundo que com suave olhar comanda. No porto que cerca suas cidades gêmeas, guardai, nações antigas, vossa pompa renomada. Ela proclama, com lábios que não falam, mandai-me vossas multidões cansadas, pobres e chorosas, para que assim eu as deixe respirar em liberdade. Pobre refúgio que são, das vossas ricas terras, mandai-me os desabrigados e desvalidos, que sob minha porta de ouro hão de encontrar um lume.